pastor do Paulo bem forte para Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero aqui desde já também parabenizar a todas as mães aqui da casa de oração, todas as mães aqui se encontram presentes. Desde já quero deixar meu forte carinho e respeito por cada um de vocês. Porque quem seria nós? Todos nós partimos de um ventre de uma mãe. Então, aquele que tem, honra a sua mãe. Porque eu sei que aquele que não tem, sente muita falta. Então, aquele que ainda tem, que pode, honre a sua mãe. Eu digo que a gente precisa nos honrar enquanto há tempo, enquanto há vida. Honre, porque depois vão ser só lágrimas. Tem muitos que no dia de hoje queriam ter uma mãe para poder abraçar. E às vezes você tem uma mãe para você abraçar e às vezes você não honra. Você quer estar distante, você quer estar longe. A gente vê muito isso na adolescência em filhos, mas aqueles que conhecem mesmo, aquela geração nossa, sabe o quanto que faz falta hoje, a falta de uma mãe. Eu tenho a minha, graças a Deus, moro em Minas Gerais, mas tenho a minha. Então eu sei que aquele que, até a gente que está longe, sente um pouquinho de falta, e ainda aquele que não tem mais. Então honra a sua mãe, tá bom? Amém? Irmão, abra sua Bíblia junto com a minha, no livro do profeta Jeremias, Jeremias 29, 11. O Senhor tocou no meu coração nessa noite, igreja, vai fazer essa mensagem, essa palavra dele em nossos corações, porque nós precisamos viver em um propósito. Então nós precisamos entender para a gente começar a viver o propósito qual Deus tem em nossas vidas. Eu sempre falo muito sobre propósito, aquilo a qual Deus te chamou. Para que Deus te chamou? Para que você está de pé? Às vezes, por que tantas lutas? Por que tudo isso? Mas sempre existe um propósito de Deus. Em tudo que Deus faz em nossas vidas existe um propósito. Aleluia. E quando nós fazemos essa pergunta e não temos respostas, isso nos frustra de algumas formas. Então é bom a gente tentar entender, procurar e caminhar no propósito ao qual Deus te chamou. Jeremias 29, 11 vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar os fins que espero. A igreja pode se sentar em nome do Senhor Jesus? Irmãos, a falta da gente não entender o propósito ao qual Deus nos chamou nos gera confusão. Nos gera confusão nos nossos pensamentos, nos gera confusão nas nossas ações, nos gera confusão em tudo que nós vamos fazer, vai gerar confusão. A partir do momento que você não entende o processo, que você não entende qual foi o propósito a qual Deus te chamou. Deus chamou cada um de nós com um propósito, chamou as mães com um propósito, te dá um filho com um propósito, te dá um marido com um propósito. Em tudo na sua vida existe um propósito que Deus tem te dado. Se a gente olhar para a história de José, foi jogado dentro de um buraco, vendido pelos seus irmãos, caluniado, preso, desprezado, mas existia um propósito de Deus sobre a vida dele. Existia um plano de Deus sobre a vida dele, mesmo ele não entendendo, mas ele sabia que existia algo maior sobre aquilo, porque antes de tudo ele teve um sonho. Então ele sabia que existia um propósito. Deus estava com ele porque Deus já tinha dado um sonho para ele. Então entenda, há um propósito de Deus em sua vida. As dores que você sente hoje revelam o seu propósito de amanhã. As dores que você está passando vai revelando o propósito de Deus em sua vida. Porque esse homem, José, sofreu muitas dores. As dores do abandono, as dores do desprezo,
muitas dores ele sofreu, mas existia um propósito. E quando a gente está com muitas dores, passando por muita dificuldade, entenda, há um propósito, há um significado. Deus está tentando nos moldar para algo maior. Às vezes são tantas dores que a gente pergunta, às vezes, cadê Deus nesse lugar? Onde eu não estou vendo? Porque as dores vão nos limitando a nossa visão, vai deixando a gente não entender o que Deus está fazendo. As dores vão fazendo isso, mas não deixe que essas dores vai tirar o seu propósito. Para que Deus te chamou? Porque Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece o nosso querer, Ele conhece a tua vontade, Ele conhece a vontade de todos nós. Mas entenda, sempre vai prevalecer a vontade dele, o querer dele sobre nossas vidas. Você pode até não entender o vento, a tribulação que esteja passando nesse momento, mas entenda, toda dor precede o destino, porque tudo vai vir. Daqui um pouco você vai falar, consegui passar. Aleluia. Até que enfim eu passei. E aqueles que não estavam, às vezes tem pessoas que estão no processo com você, às vezes vão te deixar sozinho, porque não vão entender o sonho que Deus te deu, porque não vão entender a visão que você vai caminhar, onde você vai chegar. Os irmãos de José não entenderam aquele sonho, não entenderam, porque se tivessem entendido o sonho que Deus tinha dado, tinham caminhado junto, mas sentiram que aquele sonho estava menosprezando aqueles irmãos. Então o que é mais fácil? Eu parar o sonhador. É mais fácil nós pararmos o sonhador do que nós servirmos o sonhador. Então aqueles irmãos decidem parar o sonhador, decidem lançar ele dentro do buraco, vai ser vendido. Então muitos vão tentar parar os seus sonhos, muitos vão tentar te segurar para que você não atinja o propósito a qual Deus tem na sua vida. Muitos obstáculos vão vir sobre você, mas se tem um sonho e tem uma palavra de Deus, caminhe. Não deixe os obstáculos tentar parar você, não deixe as dificuldades tentar parar você. Continue caminhando em passos lentos, mas continue caminhando. Aleluia. Porque se existe um propósito, se tem um lugar para você ir, vá. Se Deus te dá uma direção, não pare para ouvir qualquer outra direção. Não pare. Continue caminhando. Não deixe que essa direção que você ouviu do homem te tire do foco da presença do Senhor, te tire daquilo que Deus tem para te dar. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre aquele que caminha no seu propósito, aquele que entende os seus mandamentos, e aquele que vive pelo propósito de Deus. Porque quando nós entendemos qual é o nosso propósito, a gente começa a viver o propósito de Deus. As coisas começam a dar certo, as coisas param de caminhar, de quebrar, tudo vai sendo melhor, porque a gente está se encaixando com o desejo do Senhor. Quando você vê que as coisas estão quebrando demais, dando muito errado, para um pouco, sente, porque você precisa ter uma direção, e essa direção é somente Deus que vai te dar. Porque é Ele que vai te dar essa direção e vai alinhar você novamente na direção dele, vai te colocar você novamente no centro da vontade dele. Uma vida sem propósito é uma vida vazia, é uma vida que Salomão vai dizer que tudo é vaidade. Ele está dizendo que ele tinha tudo. Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Então uma vida sem propósito é uma vida vazia, porque você faz, algo está faltando. Você sente que algo está faltando, por mais que você faça, você sente com você que algo está faltando. É viver uma vida sem propósito, é viver uma vida sem entendimento, viver uma vida sem entender o que Deus quer fazer na sua vida, sem deixar Deus trabalhar em você. Procure entender o propósito a qual Deus tem em tua vida. Aleluia. Mas ande debaixo do propósito de Deus. Aleluia. Se nós olharmos para Jonas vai receber uma direção do Senhor. Ele tinha um propósito, ele tinha uma direção.
mas ele preferiu fugir da direção. Ele preferiu fugir do propósito. Quando nós fugimos do propósito do Senhor, nós sofremos as consequências. Tempestades vêm sobre nossas vidas. E a tempestade que vem sobre nossas vidas não vem só sobre nós. Não vem só sobre nós. Porque aquele que é casado, quando toma uma direção errada, ele leva a família com ele. Tanto o esposo como a esposa. Se tomou uma direção errada, todos que estão no barco vão sofrer as consequências. Então nós que somos pais, nós que somos homens, Deus deu um propósito, colocou uma família nas suas mãos, para que você cuide, para que você obedeça a voz dele e dê a direção para todos. Porque esse é o propósito do homem: guardar, proteger, zelar pela família. Esse é o propósito do homem. A mulher vai dizer, o Senhor vai dizer que a mulher é a ajudadora do homem, aquela que está ali para poder auxiliar, ajudar, a conduzir. Mas os dois têm que conduzir do mesmo caminho, andar no mesmo propósito. Não adianta um querer para a esquerda, outro para a direita. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então o propósito de Deus tem que estar alinhado com os dois. Não façam como Jonas, receba uma direção e fuja para outra direção. Não faça como Jonas. Se Deus deu uma direção, faça o que Deus pediu. Porque vai vir a tempestade, vai vir o vento, e você vai voltar para a direção. Às vezes com dor, às vezes machucado, mas vai voltar para a direção de Deus. Eu digo que o Senhor não tem um plano B na vida de ninguém, porque Ele nos criou com um propósito. Ele não tem plano B na sua vida. Ele não tem. Ele vai fazer algo para te trazer você novamente para o plano A dele. Sempre vai ser o plano A do Senhor. Por mais que você queira sair do plano A dele, Ele vai fazer algo para trazer você novamente. Então não fuja do propósito. Esteja no caminho. Se Deus te deu uma família para você guiar aqui, se Deus te deu um filho, agradeça. Porque muitas mães queriam gerar e não podem gerar. Muitos pais, muitos homens queriam ter uma família e não podem ter. Muitos têm saúde e às vezes reclamam do que tem. Então entenda, descubra o seu propósito em Deus, porque é maior do que aquilo que você quer. Pode ter certeza. O propósito de Deus sobre a sua vida é maior do que aquilo que você pode pensar, imaginar, querer. É sempre maior e melhor do que aquilo que nós queremos. Porque quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, com os caminhos que Ele tem nos dado, as coisas vão mais leve. Tempestade vem sobre a vida de todos nós. É o seu posicionamento que vai dizer se essa tempestade continua ou se ela para. É você que às vezes potencializa essa tempestade. Porque se Jonas tivesse obedecido no primeiro instante, ele não tinha passado por tempestades. Se ele tivesse obedecido o que Deus tinha pedido para ele fazer, ele não tinha passado por vento nenhum, não tinha colocado pessoas em risco. Mas a falta de obediência fez com que ele passasse por tempestade, colocasse pessoas em risco também. Então é melhor a gente obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Se Deus falou para você, vá. Confia no Senhor. Confia nas promessas, na palavra que Deus tem te dado. Somente creia, porque o melhor de Deus está por vir sobre nossas vidas. Mas nós precisamos crer, confiar que Deus vai dar o melhor para a nossa vida. A falta de propósito sobre o seu coração vai sempre te gerar muita confusão. Você vai ficar em dúvida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é para ir? Será que não é para ir? Então, tenta entender o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus sobre a sua vida não vai te gerar mal sobre a sua vida. Não vai gerar dúvida no seu coração.
O propósito do Senhor sobre nossas vidas é gerar bem. O propósito do Senhor sobre nossas vidas é gerar bonança. Abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, abençoar seus negócios. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. É somente derramar bênçãos sobre nossas vidas. Mas para isso a gente precisa estar na obediência. Nós precisamos estar seguindo os seus mandamentos, guardando ele em nossos corações e entender para que eu fui chamado. Para que Deus me chamou? Para que Deus me colocou nesse lugar? Para que Deus abriu essa porta para que eu entre? Por que Deus fechou essa porta que estava maravilhosa? Às vezes a porta aqui para os seus olhos é tão bonita e Deus vai lá e fecha. Às vezes você está tantos anos no lugar, o Senhor vai lá e fecha a porta. O Senhor tem as suas estratégias de trabalho. Não pergunte o porquê para Deus, mas pergunte para que, Senhor. Para que o Senhor fechou essa porta? O Senhor vai abrir outra. Então sempre pergunte o para que o Senhor está querendo fazer isso. Para quê? Não o porquê. Porque sempre tem o que Deus quer fazer sobre a minha vida e sobre a sua. Não fique com medo. Se a porta fechou, não se desespere. Espera. Tem um sonho que Deus te deu. Espera. Que no tempo do Senhor vai acontecer. No tempo dele vai acontecer. José teve um sonho. Queria se tornar maior do que o pai, que a mãe e seus filhos, seus irmãos. Foi o sonho que ele teve. Ele esperou o processo. Ele foi jogado dentro do buraco, vendido, caluniado, sofreu, foi preso, mas esperou. Foi esquecido pelos seus amigos dentro da prisão, mas esperou o processo. Porque ele sabia do sonho ao qual ele tinha. Nós às vezes pegamos os sonhos que Deus nos dá e engavetamos com medo. Com medo de sermos julgados. Com medo de muita coisa, a gente pegamos os sonhos que Deus te dá e engaveta. Com medo, com vergonha, por palavra negativa dizendo que você não vai conseguir. Mas se Deus falou que vai conseguir, meu irmão, tenha certeza que vai dar certo. Se Deus falou que vai fazer, tenha certeza, já deu certo. Na verdade, já deu certo. Se Deus falou, já deu certo. Porque já não depende mais dele, depende de você agora. Se você crer e confiar, já aconteceu. Se Deus disse que vai fazer, creia, confia. Não espere. Mas não vai pela palavra do homem, vai pela palavra de Deus. Aleluia. Pegue seus sonhos. Se você tem algum sonho que você engavetou, nessa noite eu falo para você, tire da gaveta esse sonho. Tire da gaveta esse sonho. É o Senhor que está falando. Pode tirar da gaveta. Tira da gaveta esse sonho e coloque em prática. Ah, mas eu não tenho recurso, não tenho ferramenta. Deus vai te dar tudo isso. Mas para isso você precisa tirar isso da gaveta. Você precisa caminhar para Deus ver o que você está querendo. Se Deus ver a sua disponibilidade, Deus vai dar todas as ferramentas que você precisa. Deus vai colocar pessoas para investir em você. Deus vai fazer o que for preciso para que o sonho dele se concretize na sua vida. Mas tire seus sonhos da gaveta. Tire seus sonhos. Deixe Deus trabalhar de forma dele. Porque Deus faz grandes coisas. Muitos que olham para você não dá nada, mas quem tem que olhar para nós e dar alguma coisa é o Senhor. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos dizer tanto pequeno que nós não somos. Às vezes nós mesmos se diminuímos, achando que nós não vamos conseguir, eu não posso. Nós mesmos se diminuímos, sendo que Deus nos chamou para algo maior. Se Deus já confia em nós, por que nós mesmos nos diminuímos? Não podemos, irmãos, nos diminuir de forma nenhuma. Procure entender qual que é o projeto que Deus tem em sua vida. Qual que é o propósito que Deus tem em sua vida. E somente alinhe a sua direção com a direção qual Deus tem em sua vida. Amém, irmão?